E Abimeleque, filho de Jerubaal, que era Gideão, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todo cidadão de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todo cidadão de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milô, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Dizendo Jotão foi este, e pôs-se no cume do monte Gerezim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram a oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedeste fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e mataste seus filhos 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizesse reinar sobre a cidadão de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usaste com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma o cidadão de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi-se a Abir, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Pai, a tua palavra foi lida, Pai, e tu é testemunha de tudo que o Senhor falou comigo, Pai. Deus, eu quero te agradecer por esse momento, meu Pai, mas eu vou colocar para a tua igreja o que o Senhor em oculto falou comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Sei que eu vou começar, muitos vão sentir nojo do que eu vou dizer, mas eu sou obrigado a falar. Há uns 5 anos atrás eu tive um sonho,
E na terça para quarta-feira da semana eu tive o mesmo sonho. E Deus mandou pregar essa palavra. Eu tive um sonho seguinte, que eu vi uma pedra mais linda. Pensa numa pedra bonita, pedra grande assim. E de repente eu virava as costas, e eu voltava, essa pedra estava coberta de fezes de ser humano. Coberta. E eu pegava, mas quem fez isso? Aí uma pessoa chegava do meu lado, me dava uma mangueira com água e uma vassoura. E eu começava a tentar lavar aquela pedra. E aquele fedor, e vinha uma pessoa, não vou citar o nome dele, e falava para mim: Pedrosa, faz isso não, pô, pega uma máscara, eu vou te dar uma máscara. Ele dava uma máscara, eu falei: mas ninguém, você vai me ajudar? Não, não vou te ajudar não, porque eu estou meio doente. E ninguém queria me ajudar, e eu trabalhei, irmãos, mas trabalhei. Acordei com meu pijama molhado de suor, lavando aquela pedra até aquela pedra ficar limpa. Depois que ela ficava limpa, aquelas pessoas que passavam e não me ajudavam, voltavam. Nossa, como ficou bonito, né? Aí, irmãos, o que está acontecendo com esse mundo? Eu comecei a pensar nesse texto bíblico. Esse texto bíblico tem muito a dizer conosco, irmãos, com a igreja do Senhor e com o povo de Deus. Nós temos mais de 700, quase 740 na internet, que são inscritos no nosso site. E em muitos momentos, na Itália, Estados Unidos, no Japão, estão assistindo o nosso culto. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Deus, irmãos, Ele quer falar profundamente em nossos corações. Esse texto fala, do versículo 7 ao 21, o apólogo de Jotão, ou a parábola de Jotão. Jotão foi o único filho de Gideão que escapou vivo. E ele citou essa parábola, ou esse apólogo, como alguns teólogos chamam, né? Para dizer sobre o que o irmão dele tinha feito. Porque Abimeleque era filho de Gideão, com a concubina. E ele, veja bem, aqui você vai encontrar a história de Abimeleque, e você vai ver exatamente o que esse camarada fez para reinar sobre o povo de Israel. Eu sei que numa parábola, eu não posso fundamentar uma doutrina teológica. Isso eu sei muito bem. Mas porque a parábola, ela é para o ensinamento cotidiano, ensinamento diário. Você pega, por exemplo, Mateus capítulo 13, lá tem várias parábolas contadas pelo Senhor Jesus Cristo, para o ensinamento prático do dia a dia. Lá tem parábola sobre arrebatamento, sobre o fim dos tempos e todos mais. Então essa parábola aqui nos ensina muito. Por que isso, irmãos? Quando nós vemos essa parábola aqui, você vai encontrar uma coisa, irmãos. Você vai encontrar uma coisa. Em primeiro lugar, você vai ver que Abimeleque, no capítulo 9, versículo 5, ele, para reinar, ele matou 70 irmãos. O que eu aprendo sobre isso, irmãos? A pessoa obcecada pelo poder não tem critério e não tem ética para ela alcançar os seus objetivos. Eu estou falando com a igreja que tem a mente de Cristo. Vocês têm que começar a pensar, porque nós vamos discorrer sobre isso, nem que for para terminar meia-noite, mas eu vou terminar essa mensagem. Primeira coisa, Abimeleque mata 70 dos seus irmãos, capítulo 9, verso 5. E veio a casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Irmãos, a pessoa obcecada, ela traça planos diabólicos. Outra coisa que eu vejo aqui no capítulo 9, do verso 1 ao 4, Abimeleque era autoconfiante,
planejador e organizador tático. Olha o que diz do capítulo 9, verso 1 ao 4. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos seus irmãos, sua mãe, falou-lhes de toda a geração, a casa de seu pai, a sua mãe, dizendo: falai, peço aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, olha, vamos para a cidade aí, vamos fazer propaganda. Qual é melhor para vós, que 70 homens, filhos de Gideão, de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos que eu também sou vosso osso e vossa carne. Eu sou crente. Olha, pode votar em mim que eu sou, sabe? Eu não vou fazer nada contra os crentes, não. Olha o versículo 3. Então os irmãos da sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, e todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, e disseram: é nosso irmão. O que eu aprendo aqui, irmãos? Abimeleque era faminto pelo poder, e se autoprogramou rei de Israel. Versículo 6. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, em toda Bet-Milo, e foram levantar Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Ele era faminto pelo poder e se autoprogramou rei. Não tem nada que segure uma pessoa obcecada pelo poder. Abimeleque estava disposto a apoderar-se da liderança da nação a qualquer preço, ao preço de matar os seus próprios irmãos carnais, filho do seu pai de Gideão, que tinha feito tanto por Israel. Quero meditar com uma coisa, o título bastante propício que Deus me deu: quando os bons se omitem, os maus assumem o poder. Se você que é honesto, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um homem de Deus, se omitir, você vai dar brecha para Satanás trabalhar. Nós temos um compromisso, irmãos, com Deus e com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, o que eu vejo desse texto, que eu aprendo aqui? Pessoas que desejam poder sempre usam seu domínio de forma sábia. Está aqui do versículo 1 ao versículo 6. Irmãos, eu nunca vi na minha vida, e nunca pensei ver e ouvir tanta mentira como você vê hoje em todas as redes sociais. As pessoas sem Deus, irmãos, não têm critério para mentir, mas mente descaradamente. É uma coisa assim impressionante. Então, pessoas que desejam poder sempre usam o seu domínio de forma sábia. Do versículo 1 ao versículo 6, do capítulo 9, você encontra aqui: Abimeleque queria o lugar de seu pai. Gideão está aqui, versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, falou-lhes a toda geração, a casa de seu pai e sua mãe, dizendo: ele queria o lugar do pai. Irmãos, quando uma pessoa quer alguma coisa, meu irmão, principalmente político, então você vê aqui o caso de Abimeleque, ele faz qualquer coisa. Eu nunca pensei, irmãos, um cara que falou tanto mal da outra pessoa, fez campanha, fez tudo, e depois se une, sabe, tudo é amigo, como no mesmo coxo. Ô irmãos, aonde está a ética e a moral do ser humano? Versículo 2 que eu aprendo do capítulo 9 aqui: Abimeleque soube articular sua estratégia. Versículo 2: falai, peço aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que eu sou o vosso osso e vossa carne. Abimeleque soube articular sua estratégia. Irmãos, eu sempre falo, uma das coisas que os cristãos não sabem separar é de pregador do evangelho, de articulador do evangelho. Porque até Satanás sabe articular o evangelho, mas não prega.
O articulador, ele tem tática para conquistar. O evangelho não tem tática para conquistar. O evangelho tem poder para ferir o ego do ser humano e mostrar realmente de quem ele é. E é por isso que muitas pessoas não gostam. Então, o que eu vejo agora nesse versículo 3, do capítulo 9 aqui. Então, os irmãos de sua mãe falaram cerca perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém aquelas palavras, e o coração deles inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Uma boa articulação, mesmo fantasiosa, convence. Oh, irmãos, uma boa articulação, mesmo que seja fantasiosa, mentirosa, hipócrita, mas convence as pessoas. Ele convenceu as pessoas. Esqueceram o que Gideão tinha feito, esqueceram tudo. Cuidado, irmãos, com as articulações. Eu defendi uma tese em 1992, numa semana teológica, que o microfone era a arma mais mortífera do mundo até aquela época. Imagina hoje. E eu citei: Hitler conquistou a multidão através de microfone de alto-falante. Quem trabalhou de metalúrgico no ABCD sabe o que eu estou falando. Esses carros de som e tantas coisas mais. O microfone é a arma mais mortífera, matou mais gente do que a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. E continua matando. Porque as pessoas ouvem e não faz como Paulo. Paulo fala: eu ouço de tudo, mas retenho o que é bom. Para discernir entre a articulação e a pregação do Evangelho, é através do Espírito Santo. É Ele que vai dar o discernimento. O que eu aprendo agora nesse versículo 4 do capítulo 9? E deram 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque os homens ociosos levianos que o seguiram. Ah, naquela época também tinha vagabundo? Vamos usar a palavra clara para vocês entenderem. Pegou o dinheiro gratuito lá do Deus deles lá, pegou e comprou auditório, comprou seguidores. Um bom articulador sempre conquista desocupados. Irmãos, o que não falta é pessoas, irmãos, para seguir, principalmente quem não gosta de trabalhar. Irmãos, quem não gosta de trabalhar sempre vai conquistar pessoas que não gostam de trabalhar. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 5 agora? E veio à casa do seu pai a Ofra e matou seus irmãos, e os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra, porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Então, um articulador usa os meios que satisfaz os seus desejos. Abimeleque, eu quero tomar posse do reino. De que maneira eu vou tomar posse? Tem 70 irmãos aí. Não sabia que um tinha fugido, mas ele matou os outros 70. Eu vou matar os 70 que eu vou tomar posse. Só que, como diz o caipira da minha terra, o tiro foi no pé. Atirou no próprio pé. Porque, irmãos, de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele colhe. Eu cansei de ouvir frases de pessoas falando contra Deus e pagaram caríssimo sobre isso. E é interessante que a Bíblia fala aqui, que no versículo 6, se ajuntaram todos os cidadãos em Siquém. E é interessante que eu comecei a pesquisar sobre Siquém. E Siquém é uma cidade histórica em Israel, irmãos. Ela é mais famosa, assim, de eventos na história de Israel, do que a própria Jerusalém. Porque em Siquém, irmãos, foi uma das paradas de Abraão, quando chegou em Canaã. Está lá em Gênesis 12, do 6 ao 7. Abraão chegou em Siquém, fez lá um altar, agradeceu a Deus. Foi a primeira pessoa que fez um altar em Siquém, foi Abraão.
Depois o Jacó viveu ali, e quando os seus filhos de Jacó assassinaram toda a cidade, porque o filho do rei de Siquém, do rei, se namorou com Diná, filha de Jacó, e violentou ela. Aí fizeram aquela tramóia, e os filhos de Jacó mataram todos os cidadãos de Siquém, e Jacó teve que fugir. Olha só, Siquém, o que aconteceu lá. Outra coisa, está em Gênesis 34, os ossos de José foram enterrados lá em Siquém, Josué capítulo 24, verso 32, quando Moisés saiu do Egito, que José tinha falado assim, ó, eu sei que Deus vai visitar vocês, vocês levam os meus ossos daqui, e a Bíblia fala que eles levaram os ossos de José, e quando chegou lá em Siquém, Josué enterrou os ossos de José lá em Siquém, Josué 24, 32, lá em Siquém também, capítulo 24 de Josué, Israel renovou a aliança com Deus, quando José chamou o povo, ó, se vos parece servir aos Baals, aos que vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e todo o povo renovou a aliança com o Senhor. Olha que cidade famosa de eventos, mas agora veio o mais triste. 1 Reis capítulo 12, quando o reino de Israel foi dividido, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, foi lá em Siquém que aconteceu a coisa. Está lá em 1 Reis capítulo 12. Então Siquém representa muito para nós. Você sabe que o Brasil tem algumas cidades famosa por fazer coisa errada. E somente a oração da igreja é que pode mudar essa história. Porque o povo, irmãos, a maioria sempre escolhe coisa ruim. Principalmente quando se tem dinheiro na jogada. Lembra que aqui que Abimeleque pegou o dinheiro dos ídolos lá e alugou as pessoas ocupadas. Então o que eu aprendo aqui agora, irmãos? A vida de Abimeleque demonstra quando existe fome pelo poder. A fome pelo poder, ela é tão maligna, tão maléfica, tão satânica, que, irmãos, não tem parâmetro, não tem barreira, se faz de tudo para conquistar os seus propósitos, seus objetivos. É como diz a rapaziada, se precisar matar a mãe, mata, porque eu vou, como fez Nero, né? Porque existe a tal de cesárea, não é isso? Por que a cesárea? Porque o Nero abria a barriga da mãe para ver como estava o irmãozinho lá dentro. Olha que situação. O César, né? O César lá. Irmãos, você pensa que é brincadeira? Não é brincadeira, não. A coisa é seríssima. Então, não existe piedade para exercer seus caprichos. A vida de Abimeleque demonstra quando existe fome pelo poder. A fome pelo poder é algo terrível, nocivo. Não existe piedade para exercer seus caprichos. Hitler não teve piedade de homem, mulher, velhos, jovens, criança. É judeu, mata. O que está acontecendo lá com a guerra da Rússia lá, na Ucrânia? Não tem piedade, irmãos. A fome pelo poder, não existe piedade não, irmãos. Se você estiver na frente, você vai de rodão. Não existe piedade, não vem, não que vai, não, irmãos. Mas pastor, Deus pode dar um jeito. Deus pode dar um jeito, mas a igreja quer que Deus dê um jeito. Então nós temos a arma. Não é faca, não é espada, é oração. Nós temos a arma. Nós temos a nossa arma, é a oração. Então não existe piedade para exercer seus caprichos quando existe fome pelo poder. A sede de poder de uma pessoa não é satisfeita enquanto não realiza todos os seus desejos. Todos os seus desejos. Você já assistiu aquele filme, O Menino do Pijama Listrado?
Irmãos, que filme triste. E saber que foi uma verdade. Você já assistiu aquele filme Mississippi em Chamas? Se não assistiu, assiste. Para você ver que aquilo foi uma verdade. Você fala assim, mas como é que você... É a fome pelo poder, irmãos. E é interessante que o Mississippi em Chamas é em nome da religião, da Ku Klux Klan. Mas, irmãos, quando se tem, irmãos, desejo pelo poder, fome pelo poder, ó, irmãos, não existe piedade, não existe piedade. A sede pelo poder de uma pessoa não é satisfeita enquanto realiza todos os seus sonhos. É para matar, vamos matar. É para prender, vamos prender. Por que isso? Porque tem que garantir os objetivos da pessoa, o propósito da pessoa. Que mais eu aprendo aqui agora, irmãos, sobre a vida de Abimeleque? A sede de poder não tolera oposição, elimina. Certa feita eu ouvi uma pessoa dizendo que o Fidel Castro, se ele sonhasse que uma pessoa, mesmo amigo dele, parente dele, estava armando alguma coisa contra ele, ele mandava matar. Exatamente, a sede de poder não tolera oposição, elimina. A oposição tem que ser eliminada. Por que isso, irmãos? Para cumprir os seus caprichos, os seus prazeres. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? A ambição de Abimeleque levou a destruir sua família e cidades inteiras. O que está acontecendo na Ucrânia, irmãos? Precisava a Rússia fazer o que está fazendo com aquele povo lá? Não. Mas obsessão pelo poder, o status pela fama, e tantas coisas mais. Então o que eu vou fazer? Eu não tolero oposição, e eu vou destruir cidade, destruir família. Para mim, eu acho que o Putin pensa assim, para mim eu quero é que se dane os ucranianos, e quem estiver lá no meio, manda chumbo neles. A mesma coisa acontece na política, irmãos. A política é nociva. A igreja não é política, mas ela vive num contexto que ela está submissa à política. Porque Deus fala na sua palavra, não existe autoridade, não seja constituída por Deus. Então nós temos que orar para Deus constituir os políticos para nos direcionar. Pastor, está usando o púlpito para falar política? Não, estou usando o púlpito para falar política, estou usando o púlpito para pregar a verdade. Porque infelizmente, irmãos, você ouve umas cabecinhas, que eu ouvi essa semana de segunda-feira mesmo, falei, não acredito que uma pessoa obreira do Senhor falando uma coisa dessa. Para mim, meu irmão, você ou você dormiu com a cabeça no freezer, ou você, né? Não é possível. Não é possível. Não é possível. O que mais eu aprendo aqui agora com Abimeleque, com a vida de Abimeleque, irmãos? A ambição de Abimeleque levou a destruir a sua família e cidades inteiras. Ambicionou, planejou, projetou e executou. Você acha que não existe um planejamento para ser executado após? Claro que tem, irmãos. Claro que tem. Claro que tem, só não vê. Por que o mercado está tudo parado? Não existe emprego, ninguém quer contratar ninguém. Por que isso? Quem é maluco de investir, irmãos, numa situação dessa? É porque o capitalista é egoísta. Não, irmãos, você não pega seu dinheiro e vai jogando na rua, não. Isso é um exemplo para nós. O que mais eu aprendo na vida de Abimeleque? A vida de Abimeleque foi consumida pelo poder e morte. Na política a mesma coisa, as pessoas consomem a vida pelo poder, mas nem que tenha que matar, não tem problema não,
matou, está tudo certo. Irmãos, o Brasil é que faz as coisas muito, acontece raramente, e fica muitas vezes no anonimato, e fica por isso mesmo. Aquela eleição do Collor de Mello, aquele rapaz que era o líder de lá, o Paulo César Farias, né? Quem foi que matou ele? Se suicidou, né? Tá bom. Ai, irmãos, nós temos a mente de Cristo, irmãos. Aí, Paulo fala lá em Coríntios, lá que a igreja, nós temos a mente de Cristo. Irmãos, o que eu mais aprendo com Abimeleque? Os nossos objetivos controlam nossas ações. Se o seu objetivo for para fazer coisa boa, suas ações vão ser boas. Mas se os seus objetivos for ganhar dinheiro, irmãos, só não acredita quem não quer. Lembra aquela refinaria de Pasadena lá que foi comprada por sei quantos milhões de dólares? E a bolsa de valores lá dos Estados Unidos falou assim: mas não vale a metade disso. Não vale a metade disso. Aonde foi parar aquele dinheiro? Alguém tem que ganhar. Aonde vai tanto imposto que é cobrado da gente? Você paga, eu pago, todo mundo paga. Um velho aposentado que não ganha 4 mil reais por mês, paga imposto de renda. Ô irmãos, está certo isso? E um camarada que ganha 40 mil reais, mais não sei quanto assistente, mais não sei o que, mais carro, e carro bom, né? Blindado, tanto mesmo motorista e tanta coisa a mais. Irmãos, a sede de poder, a fome de poder, ela controla as ações das pessoas. Pega, por exemplo, lá o STJ, né? O STJ. Quantos milhões de reais gastam por ano só de alimentação? Estava vendo na revista, só de aquele peixe do mar, Carla, como é que chama lá? Lagosta, isso, Vanderlei. Só de lagosta, não sei quantos milhões, irmão, só de lagosta. E vinho, não sei de quanto. Meu irmão, para com isso. A fome, a sede do poder, para ter status de fome, gera tudo esse tipo de coisa. Os nossos objetivos controlam nossas ações. Não precisamos de títulos ou status para servirmos o melhor. A igreja não precisa de título, não precisa de status para fazer o melhor pelo Brasil. Quantas igrejas fazem coisas boas pelo nosso Brasil? Dá uma cesta básica, você ajuda alguém, você faz alguma coisa. Enquanto você vê político aí que ganha tanto, não dá um centavo para ninguém, não. Pelo contrário, se puder tirar de você, tira. O que eu aprendo com isso, irmãos? Presta atenção numa coisa agora. Quando nós começamos agora a meditar agora na parábola de Jotão, nesse apólogo aqui que ele citou, e ele foi sábio. Pensa no rapaz sábio. Olha que Jotão fala a partir do verso 7. E dizendo o Jotão, foi este posto no cume do monte Gerizim, que era o monte da bênção, lá onde Moisés tinha os dois montes, o monte Ebal e o monte Gerizim, né? O monte da bênção da maldição, e levantou a voz e clamou, dizendo: ouve a mim, cidadão de Siquém, Deus ouvirá. Aí ele começa uma parábola. A parábola nos ensina no dia a dia, era uma prática de vida. Olha aqui o versículo 8. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei. Eles disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Primeiro que foram na oliveira, que dá azeitona. Aí o versículo 9, você vê a resposta da oliveira. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria labutar sobre as árvores? A oliveira simplesmente falou assim: eu não preciso de status para fazer o melhor.
Eu não preciso de ti fazer o melhor. Eu já faço o melhor. E eu vou deixar de fazer aquilo que eu agrado a Deus e aos homens para ser rei? Não. Presta atenção nisso aqui. Deixaria, versículo 9. Deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens me prezam e iria lá botar sobre as árvores? O que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo o seguinte: que não precisamos de títulos ou status para servirmos o melhor e para fazermos o melhor para a nossa pátria. Porque a igreja, irmãos, é tida como um povo retardado, porque nós somos cidadãos de bens, nós procuramos fazer o bem, nós pagamos nossos impostos, nós procuramos viver honestamente, diferente das pessoas do mundo, que não tem compromisso com a pátria e nem compromisso com a verdade. Mas veja agora o versículo 10. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. A oliveira não quis, vamos na figueira. É outra árvore, né, famosa. Aí a figueira, versículo 11. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria lá botar sobre as árvores? Não, eu dou bom fruto, eu agrado a todos. Para que eu preciso reinar? Para que eu preciso de status? Porque, irmão, a pessoa que luta, a pessoa que faz coisas terríveis para ter nome e status, atrás daquilo tem um propósito, tem um objetivo. Então, a figueira também não quis também. Então agora, veja bem, agora elas foram agora à videira. Verso 12. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Olha a resposta da videira. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu moço que alegra a Deus e aos homens, ele ia lá botar sobre as árvores? Olha, eu dou o vinho que agrada a Deus e os homens. Vinho fala de festa, fala de alegria, fala do sangue de Cristo para nós, igreja. Iria deixar tudo isso que agrada a Deus e os homens e para reinar sobre as árvores? Irmãos, o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? O que eu aprendo com isso daí? A resposta agora da videira no versículo 13 aqui. Porém a videira lhe disse: deixaria eu meu moço que alegra a Deus e aos homens, e ia lá botar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungir rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro e que consuma o cedro do Líbano. Se vocês quiserem espinheiro para vocês ser seu rei, vem, fica escondido. Irmãos, você já entrou embaixo de um pé de árvore de espinho? Pé de mandacaru, de arranha-gato? Você não tem jeito de ficar não, irmãos. Como é que você vai se proteger? Mas vocês vão ficar protegidos. Eu não vou fazer nada contra vocês não. Se abriguem em mim que vocês estão bem. Isso é como dizia minha bisavó, isso é conto da carochinha. Isso é conto do espinheiro. É para você, porque você não tem como se abrigar no espinheiro não. Então observe uma coisa, irmãos, que tanto a oliveira como a videira coloca Deus em primeiro plano. Versículo 9 do capítulo 9. Porém a oliveira diz: deixarei a minha gordura que Deus e os homens me prezam.
A primeira coisa, tanto a oliveira como a videira, coloca Deus em primeiro lugar. Versículo 13 agora da oliveira, da videira. Deixaria eu meu moço que alegra Deus dos homens e ir lá sobre as árvores. Tanto a oliveira como a videira coloca Deus em primeiro plano. A mesma coisa é a igreja, irmãos. A igreja tem que colocar Deus em primeiro lugar em todas as suas ações, em todas as suas atitudes, em todas as suas escolhas, irmãos. Por que existem tantos maus obreiros nas igrejas? Porque muitas pessoas decentes, pessoas boas, se omitem de assumir um cargo na igreja, e aquela pessoa que é leviana, porque tem um querer de liderança, para satisfazer o seu ego, ela não importa o que ela vai fazer, pisar em cima dos outros, e massacrar e assim por diante, está cheio aí, e as igrejas sofrendo. Está na hora de nós começarmos a colocar Deus em primeiro lugar em todas as nossas ações, em nossas atitudes, irmãos. O sistema presbiteriano é uma bênção. Vamos eleger? Vamos. A igreja escolhe. Ora a Deus, ora em jejum a Deus. Vamos escolher diáconos, presbíteros, pastores. Tudo é Deus que direciona. Agora, quando não existe a direção de Deus, olha o que acontece, irmãos. Só desgraça. É só desgraça. Pastor, que palavrão, mas é verdade. Porque Deus não está no primeiro plano. Deus se torna secundário. Deus já não é mais o Senhor, é o servo das pessoas. A oliveira e a videira colocaram Deus em primeiro plano. Não precisamos ser rei nem de status, nós já fazemos o melhor. A igreja não precisa de um representante político, porque a igreja tem o Senhor dos senhores e os reis dos reis. Mas nós estamos deixando, irmãos, as coisas acontecer por fato de colocarmos Deus em primeiro lugar. Então, tanto a oliveira como a videira colocam Deus em primeiro plano. Como tem sido as nossas escolhas, irmãos? Em primeiro plano, é Deus nos direcionando. Porque, irmãos, sabe o que acontece, irmãos? Como é que eu vou escolher pastor? Uma pessoa que vai velar pelos seus princípios de cristão. Uma pessoa que vai velar pelos seus princípios de cristão, nada mais do que isso. Que zele pela família, que zele pela nação. É isso que eu vou escolher. Agora, sabe o que acontece, irmãos? Veja bem agora aqui, versículo 15 a seguir. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungirei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, sai fogo do espinheiro que consuma o cedro do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedesse fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizesse para com Jerubaal e para a sua casa, e se com ele usasse conforme merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Não quero dizer com isso que existe pessoas 100% em todas as áreas da vida, não é isso não. Eu quero dizer que existem pessoas diferenciadas para o bem, como existem pessoas diferenciadas para o mal. Eu quero dizer para você que nós, igreja, nós temos o discernimento do que é bom para nós e para os nossos filhos. Lá em Água de Indó, eu estive conversando com o nosso missionário lá da Venezuela, o pastor Ismael Cana. E ele falou assim: pastor, nós não acreditamos
no que ia acontecer na Venezuela. A igreja não acreditou. Quem colocou lá, o presidente lá, a maioria foram os cristãos. E hoje estão pagando com a vida. Quase já não existe mais cachorro e gato na Venezuela, comeram quase tudo. Essa semana passada ele mandou um vídeo das pessoas saindo da Venezuela para ir lá para a América Central. É num paísinho lá que é pequenininho lá. E tem uma montanha, uma mata, uma montanha. Os guerrilheiros da Venezuela, a força do exército lá, metralhando criança, mulher, assim, ó, só vê caindo. O nosso futuro está em nossas mãos. Um bom 171 conquista pessoas. Abimeleque foi estrategista, um articulador de primeira. E vocês têm visto aí os articuladores ganhando pessoas. Que nós não venhamos ser enredados nessas tramóias de Satanás. Que Satanás quer acabar com a minha e com a tua vida de fé. Mas nós temos um Deus, irmãos, que é o Senhor da igreja. Nós temos um Deus que é Senhor das nossas vidas. E Deus vai lutar as nossas causas. Terminando, temos que ter uma mente cristã sadia para escolhermos o melhor para nós e para os nossos filhos. Eu só digo uma coisa para você, irmãos. Quando você escolhe o melhor para você e para os seus filhos, você está investindo na tua vida e no teu futuro. Quando você não escolhe o melhor para você, para a sua família, você está deixando a sua vida e a sua família ao Deus dará. E nós não somos adeptos daquela tese, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Não é assim não. Nós somos defensor da tese, Jesus Cristo é o nosso guia, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que mais? Para nós concluirmos, nossas escolhas não podem ser por indução, mas por convicção. Nós não podemos ser induzidos por pessoas, mas sermos convictos do que é bom para nós e bom para aquilo que nós defendemos. Amém, irmãos?